A prova de redação em qualquer vestibular que você vai prestar, não importa se é para faculdades federais, estaduais ou até mesmo faculdades particulares, a prova de redação ela sempre vai ter uma forma só de proceder, que é o seguinte: ela é acompanhada pela presença, normalmente, raríssimas exceções, de 3 folhas, e uma folha sendo destinada para rascunho, a outra folha oficial, em que você transcreve do rascunho para oficial para entregar para a banca de fato corrigir, e anterior a esse rascunho e a folha oficial, em primeiro plano, a gente tem aquele texto que vai comentar brevemente sobre o tema, que é objeto de cobrança, que a banca deu ali para você poder dissertar, para você escrever uma redação sobre aquele assunto. Aquele texto, antigamente, ele era chamado de texto motivador. Com o decorrer dos anos, alunos reclamaram e aí o Brasil mudou a nomenclatura. Eles falaram o seguinte: olha, não me sinto nem um pouco motivado a escrever a hora que eu leio esses pequenos textos que abordam um tema que a banca me repassou para eu poder escrever. Com essa reclamação, a banca foi lá, alterou e colocou para texto de apoio. E novamente surgiram reclamações por parte dos alunos, em que eles falaram o seguinte: não me sinto apoiado. Sabe, como assim eles não se sentem apoiados por aqueles textos, ajudados por eles para fazer uma redação? Porque existem bancas e bancas. Tem banca, por exemplo, que te dá um tema para você escrever uma redação, e o texto motivador dela é uma poesia que você não entende nada. Você lê, volta a ler e você não entende nada do que aquela poesia está querendo transmitir para você. Você realmente se sentiu apoiado, ajudado por um texto motivador que você leu e não entendeu nada? Tem banca, por exemplo, que dá para você escrever uma redação sobre determinado tema, e a hora que você vai ver o texto motivador, ele não apenas tem uma poesia, que você não entende nada, como ele tem também uma charge, que no fim das contas, você, por falta de interpretação também, é claro, não entendeu nada. Você realmente se sentiu apoiado, ajudado, quando a banca trabalhou nesse sentido? Não. Tem banca que ajuda, tem banca que dá uns textos motivador bacaninho. Às vezes é te dar um tema, né? Por exemplo, tema que você nunca viu na vida. Fala assim: Gustavo, a banca me deu um tema que eu nunca li nada sobre, nunca ouvi falar, nunca escrevi uma redação sobre, mas o texto motivador foi tão bacana, tão legal, que eu entendi o que a banca gostaria de ler durante o meu texto. Eu entendi o que é aquele tema. Tem texto motivador que nos apoia, mas a maioria dos textos motivadores é uma loucura que muitas vezes não te ajuda nada com nada. E aí os alunos novamente reclamaram, e hoje a nomenclatura que nós utilizamos é o quê? Coletâneo. Coletâneo, um conjunto de textos que está ali, independente se é para te ajudar, para não te ajudar, mas é a coletânea que diz respeito ao tema que a banca te deu para você escrever. Então, quero que você entenda que a prova de redação ela sempre tem essas 3 etapas. Ela tem a coletânea, o rascunho e a folha oficial. E você entrega aí para a banca corretora, para depois, daqui a alguns dias, dependendo da banca, alguns meses, ela te entregar a correção e você ver de fato quanto você pontuou naquela redação. A dúvida que muitas vezes o aluno tem é o seguinte: Gustavo, eu posso utilizar aquelas informações da coletânea durante a minha produção textual? Tem aluno que inclusive vira para mim e fala assim: Gustavo, mas a banca não vai ver que eu estou copiando do texto que ela mesma escreveu? A banca não vai ver que eu estou copiando o texto que ela apresentou para mim? E gente, a resposta é lógico que ela vai ver, mas o texto está ali justamente para você utilizar. Vamos a alguns esclarecimentos aqui. Em primeiro plano, coletânea; em segundo plano, rascunho; em terceiro plano, a folha oficial para você entregar seu texto. Eu estou dizendo para você que você pode copiar? A resposta é não. Você pode parafrasear, tá bom? Vamos começar do básico, depois a gente vai aprofundando cada um desses comentários. Parafrasear é você copiar com outras palavras. Se a banca escreveu que João joga bola, você vai lá e escreve: João, um garoto de X idade, gosta de diversos esportes, mas principalmente futebol. E a banca escreveu na coletânea que João gosta de futebol. E você escreveu várias outras coisas e contornou puramente o que estava escrito. Você copiou? Não. Cópia é: na coletânea está João joga bola e no seu texto está João joga bola. Isso é cópia. Você plagiou, você copiou tal qual está escrito um texto motivador. Mas se a banca escreveu João joga bola e você escreveu João, garoto de X idade, da cidade X, do estado X, adora diversos esportes, mas sobretudo não consegue ficar um dia sem jogar futebol. Isso não é cópia, isso não é plágio, isso é parafrasear. Quero que você entenda que parafrasear é isso: você copiar com outras palavras. Existe uma informação, você escreve essa informação com as suas palavras. Existe uma informação, você escreve essa informação com as suas palavras e retira uma informação, acresce outra, não fica igual, fica diferente. A mensagem que você quer transmitir vai ser a mesma coisa que estava no original. A mensagem, o recado final vai ser o mesmo, mas a forma com que você diz essa mensagem vai ser diferente. Não configurando cópia, não configurando plágio, mas configurando parafrasear, certo? E é isso que você deve fazer no seu texto. Só então deixa eu ver se eu entendi. A banca, ao me passar a coletânea, eu não posso copiar, não posso plagiar.
você pode parafrasear, copiar com as suas palavras. A mensagem, o recado final é o mesmo, mas as palavras para chegar a essa mensagem, chegar a esse recado final, são palavras diferentes das que estavam presentes na coletânea. Inclusive, eu sempre falo para meus alunos fazerem muitas vezes, quando vem estatística, por exemplo, o jogo do contrário. E aqui eu vou trazer para você uma estatística totalmente fictícia, que eu não sei qual é essa estatística, que a banca foi lá e trouxe para nós que, por exemplo, 60% das mulheres já foram vítimas de assédio no Brasil. Aí você vai lá no texto e escreve: segundo o órgão tal, em pesquisa realizada na data X, na data tal, 40% das mulheres não foram vítimas de assédio. Percebeu que você usou o dado contrário? A banca te deu que 60% já foi vítima de assédio aqui no Brasil. Você usou o dado contrário, que 40% não foi vítima de assédio aqui no Brasil, seja por parte de homens, ou até mesmo de outras mulheres, ou patrão, ou seja lá, quem esteja assediando essas pessoas. Então eu estou dizendo que sim, você pode usar os dados da coletânea, só que você deve utilizá-los de forma a parafrasear esses dados. Você usa o resultado, você usa a informação, só que usa da forma contrária. E a pergunta que o aluno me faz: Gustavo, e a banca não vai perceber que eu estou copiando? Sim, a banca vai perceber. Tem problema? Nenhum. Desde que seja paráfrase e não cópia barra plágio. Desde que seja paráfrase, a banca inclusive vai achar maravilhoso. Ainda sobre a coletânea, texto motivador, o texto de apoio. Quero que você perceba que a coletânea é sempre a coluna vertebral do seu texto. O que eu quero dizer com a coluna vertebral do seu texto? Algumas bancas, feliz ou infelizmente, elas são tendenciosas. Por exemplo, a banca te deu lá para você poder escrever sobre aborto, certo? E você está percebendo que o texto motivador 1, ele definiu o que é aborto. O texto motivador 2, ele diz para você os casos em que o aborto é permitido aqui no Brasil, que são pouquíssimos. E o texto 3 e o texto 4, eles estão adotando uma postura pró-aborto, favorável ao aborto. Texto 1, postura neutra, apenas definiu o aborto. Texto 2, postura neutra, apenas disse os casos em que o Código Penal libera o aborto, em que a ética médica libera o aborto. Já o texto 3 e o texto 4, eles não estão com uma questão neutra e isenta de posicionamento sobre o assunto. Você percebe claramente que o texto 3 e o texto 4 estão pró-aborto, favorável ao aborto. Acontece isso? Acontece. Tem bancas que claramente durante o texto motivador serão favoráveis ao tema, outras bancas claramente serão contrárias àquele tema, e uma terceira banca é sempre a correta, essa seria a melhor opção de banca, uma banca neutra em relação ao assunto, que nenhum texto motivador fala a favor ou fala contra, ou às vezes fala a favor, mas tem um outro falando contra também, e das duas análises o aluno vê qual que é a melhor, a mais acertada sobre aquele assunto. Mas o que eu quero deixar claro para você? Fica esperto com isso. Tem banca que é tendenciosamente a favor do tema, tem banca que é tendenciosamente contrária ao tema, e tem banca que assume uma postura correta, que é de não ser nem a favor nem contra, uma postura neutra, ou, em segundo plano, jogar um texto a favor, um texto contra e deixar a liberdade do aluno, né, a voz dele, a caneta dele, falar qual que é a melhor opção. Mas o que eu quero mostrar para você a partir disso? Quando a banca é neutra, você fica livre à vontade para adotar, durante o seu texto, a coluna vertebral que você quiser. Você está percebendo que a banca, durante a coletânea, apresentou um texto a favor e um texto contra? Você pode ser a favor ou contra, fica à vontade. Você percebeu que a coletânea, a banca não se demonstrou nem a favor nem contra? Você pode ser a favor ou contra, fica à vontade. Então a banca demonstrou uma postura neutra em relação ao tema, seja neutra de não falar nem a favor nem contra, ou neutra de apresentar uma coletânea a favor e uma coletânea contra. Aí você adota a postura que você quiser. Mas você está percebendo que a banca é tendenciosa, está sendo pró aquele tema, a favor daquele tema, é interessante que você também siga a postura da banca, infelizmente. Ainda que essa postura seja contrariamente à sua opinião enquanto candidato fora daquela prova. Sabe, eu estou percebendo que a banca está sendo contrariamente àquele tema. É interessante que você siga a postura da banca e também seja contrariamente a esse tema. Na redação, eu sempre digo para os alunos que muitas vezes a gente não escreve a nossa opinião. Muitas vezes a gente não escreve exatamente o que a gente acredita sobre aquele tema. Na redação a gente escreve o que a banca quer ler para a gente poder ganhar uma nota e passar no nosso vestibular. A sua redação não será lida para 1000 pessoas, a gente precisa ser a redação com, de fato, a sua opinião real em relação àquele tema. A redação é simplesmente um texto que será lido por uma banca corretora que muitas vezes é tendenciosa e você tem que seguir para facilitar a sua vida o posicionamento daquela banca. Só você está dizendo que se a banca for tendenciosa, eu jamais posso ser contrário à opinião da banca? Pode. Você pode ser contrário. Se você está percebendo que a banca é a favor do aborto e quer ser contra o aborto, você pode. Apenas vai ser mais difícil você ganhar nota. Você está percebendo que a banca é contra o aborto e você quer ser contra o aborto?
É um atalho, é um caminho mais fácil. Percebeu que a banca é contra o aborto, você quer ser a favor do aborto? Pode, não é proibido. Apenas vai ser um caminho mais difícil você conseguir aquela nota. Então você pode sim usar os textos motivadores, desde que não seja cópia, plágio, mas seja paráfrase. E é interessante que você siga a coluna vertebral do texto motivador, do texto de apoio da coletânea que a banca te deu. A banca é tendenciosa, siga a opinião da banca. Pode ser contrário? Pode, mas não é a melhor recomendação. Se a banca é neutra, você fica livre e à vontade para seguir a postura que você achar melhor.